Bem-vindos, pessoal. Essa aqui será a nossa aula número 6, aula do curso de Geometria Analítica e Vetores da Universidade Federal do Maranhão, campus universitário de Balsas. Então, na aula número 5, finalizamos com esse teorema aí. Então, o teorema diz, dado uma linha L é qualquer linha, mas uma vez que eu digo dado uma linha L, então ela está fixada. Então, dado uma linha L, no plano cartesiano, existe pelo menos uma equação linear em duas variáveis, essa que se mostra aí, tal. Existe pelo menos uma. Então, olha só, dado uma linha, existe pelo menos uma equação linear em duas variáveis, cujo conjunto de solução coincide com ele. Então, eu tinha falado, né, nessa aula que, tudo bem que vocês não são estudantes de matemática, mas são estudantes, né, que querem se tornar bacheleres, né, em ciência e tecnologia. E este curso tem cadeira de matemática, física e química. Então, não tem como fugir, né, do rigor das ciências exatas. Então, mesmo que nós não provemos esse teorema, devemos sim interpretá-lo. Então, vamos lá. Então, digamos aqui. O que esse teorema nos está falando? Aqui, isso aqui é eixo X, aqui é eixo Y. Então, L é uma linha. Digamos que essa L. Pronto. Essa é uma linha. Então, o teorema diz, bom, atrelado a essa linha, olha só que irei usar essa palavra, atrelado, depois irei explicar daqui a pouco. Então, atrelado a essa equação, atrelado a essa linha a um objeto algébrico, que é uma equação. E resulta que essa equação, por essa condição aqui, essa condição quer dizer que o A1 é diferente de zero, ou A2 é diferente de zero, ou ambos são diferentes de zero. Então, tu tem uma equação linear em duas variáveis com pelo menos um dos coeficientes distinto de zero. Beleza? Então, resulta que toda solução dessa equação, né, toda solução dessa equação mora em L. Ou seja, está sobre a reta. Lembra que significa que um par seja a solução de uma equação. Então, x0, y0 é uma solução de se somente se, quando substituímos x por x0 na equação e y por y0 na equação, tu tem que a suma desses dois termos coincide com o termo constante da equação. Então, lembra que tu tem uma equação, na equação A1, A2 são os coeficientes e B é o termo constante. Então, um par no plano cartesiano é uma solução dessa equação se somente se isto acontece. Então, esta igualdade aqui é uma igualdade entre conjuntos. Está falando o seguinte, olha, todo par, todo elemento desse conjunto, e estar nesse conjunto significa ser um par que é solução da equação. Então, esse carinha x0, y0 mora aqui. Mas o teorema também está falando o seguinte, olha, tudo bem, todo elemento daqui está na linha, mas todo elemento da linha também, digamos que esse aqui seja, não sei, alfa, beta. Se alfa, beta, alfa, primeira coordenada desse par, e beta, a segunda componente desse par está em L, quer dizer então que quando substituímos x por alfa e y por beta na equação, então o lado esquerdo da expressão coincide com o lado direito, ou seja, temos uma igualdade. E, portanto, né, esses dois objetos são iguais. Esses dois conjuntos são iguais. Mas o que o teorema me está falando, então, se isso é verdade? Bom, o teorema me está identificando dois objetos. Esse objeto aqui
ele pertence ao mundo da álgebra. Então, esse objeto nós colocamos o nome. Equações lineares em duas variáveis. E agora, esse objeto aqui é uma linha. Então, uma linha é um objeto da geometria. Então, a geometria. Então, o teorema está falando o seguinte, olha, esse objeto geométrico, tu podes identificar com um objeto algébrico. Então, são as mesmas coisas. Então, isso é o poderoso da geometria analítica, que uma linha, tu pode enxergar uma linha algebricamente como uma equação linear em duas variáveis com pelo menos um dos seus coeficientes não nulo. Então, em vez de pensar a linha como um objeto geométrico, eu penso a linha como um objeto algébrico. E então, aí começo a fazer operações, manipulações algébricas, né? Então, então, por isso que nós precisamos entender o teorema. Então, esse objeto geométrico o identificamos com um objeto algébrico. Pronto. Mas há um probleminha aí, e é a frase existe pelo menos uma. Então, essa aí temos que entender. Essa aqui temos que entender. Existe pelo menos uma. E para entender essa frase, não tem como. Temos que fazer algumas definições. Então, a definição. Então, a primeira definição vai estabelecer, né? Quando é que duas equações lineares em duas variáveis são iguais? Então, vamos lá. Então, diremos que duas equações lineares em duas variáveis, digamos alfa 1 x más alfa 2 y igual a beta 1, alfa 3 x más alfa 4 y igual a beta 2, son iguais si alfa 1 igual a alfa 3, alfa 2 igual a alfa 4 e beta 1 igual a beta 2. Então parece bobo, mas precisamos dizer, né? Quando é que duas equações lineares em duas variáveis com as mesmas variáveis são iguais. Então digamos que essa aqui é a equação 1. Gente, não tem como. Tem que aprender isso. Porque tu está nesse mundo, estás lidando com objetos matemáticos. Então temos que ser precisos nas definições e tal. Temos que saber quando é que duas equações são iguais. Então, duas equações lineares em duas variáveis com as mesmas variáveis são iguais, digamos, alfa 1x más alfa 2y igual a beta 1 e alfa 3x más alfa 4y igual a beta 2 são iguais se o coeficiente de x da primeira equação coincide com o coeficiente de x da segunda equação e quando o coeficiente de y na primeira equação coincide com o coeficiente de y na segunda equação. E quando o termo constante da primeira equação coincide com o termo constante da segunda equação. É isso. Em outro caso, as equações são diferentes. Então, se uma dessas igualdades não se satisfaz, já tu diz que as duas equações são diferentes. Então, exemplo. Vou colocar aqui com vermelho. Exemplo. 0x más 7y igual a 13. E 1 vezes x más 7y igual a 13 são equações diferentes, distintas, né? Diferentes no sentido de que, porém,
o coeficiente de y coincida con el coeficiente de y en la segunda ecuación, entonces vamos lá. Estou aqui, primeira equação, digamos. Eu etiquetei essa como equação 1, e agora eu vou etiquetar essa como equação 2. Opa! Essa aqui é minha equação 2. Ou ao contrário, né? Então, o coeficiente daqui, da equação 1, coincide com o coeficiente de y na equação 2. E o termo constante da equação 1 coincide com o termo constante da equação 2. Tudo bem, são iguais? Não, porque o termo constante, desculpa, o coeficiente de x na equação 1 é diferente, né, do coeficiente de x da equação 2. São diferentes. Mas aparece outro conceito, que seria a definição 2. Então, definição com vermelho. Não. Duas equações lineares, né, em duas variáveis, com as mesmas variáveis. Digamos, alfa 1 x, alfa 2 y igual a beta 1. Alfa 3x más alfa 4y igual a beta 2. Se dicen equivalentes si somente se elas tiverem, né, o mesmo conjunto solução. Então, eu irei escrever assim. Colar aqui, copiar, e vou colar aqui. Colar. Colar aqui. Opa! Ficou feio, mas vamos fazer assim. Então, a letra é muito grande, né? O importante é interpretar esse barato aqui. Essa igualdade aqui é o seguinte. Então, duas equações lineares em duas variáveis. Digamos que essa aqui é a equação 1 e digamos que essa aqui é a equação 2. Equação 1, equação 1 e essa aqui é a equação 2. Se dizem equivalentes se somente se essas equações tiverem o mesmo conjunto solução. Ou seja, se tu tem uma equação em duas variáveis e as soluções da primeira equação são também soluções da segunda equação e se toda a solução da equação 2 é também solução da equação 1, então tu vai falar que as equações são equivalentes. Eu te coloco um exemplo disso. Então, equações equivalentes em duas variáveis com as mesmas incógnitas são equações que têm o mesmo conjunto de solução. Então, infelizmente, precisamos dessa definição para entender o que diz quando o teorema diz existe pelo menos uma. Por exemplo, x menos y igual a 0 e 2x menos 2y igual a 0 são equações equivalentes. Então, tu tem que entender por quê. Então, vamos lá. Tem que entender, não tem jeito. Ou tentar entender. Tenta entender. Mas tem que te esforçar. Então, olha só. Esse conjunto aqui, quando eu escrevo isso aí, isso se refere ao conjunto solução da equação. Né? É o conjunto solução da equação. Esse conjunto
é diferente de vazio. Por quê? Porque pelo menos há um elemento nesse conjunto. 0, 0 é um elemento, por exemplo. Porque 0 menos 0 é igual a 0. O que eu tenho que provar é que todo elemento daqui está nesse outro conjunto aqui. Ou seja, que todo elemento daqui também é um elemento daqui. Então, esta igualdade aqui é igualdade entre conjuntos. Então, vou marcar aqui. Igualdade entre conjuntos. Então, vamos lá. Prova. Vou provar para ti aí. Só um exemplo. Então, digamos que tu pega, digamos que alfa, beta seja uma solução qualquer, porém fixada, de x menos y igual a 0. Então, essa alfa beta representa qualquer uma das soluções da equação x menos y igual a 0. Uma solução genérica e tal. Então, esse par representa uma solução qualquer da equação x menos y igual a 0. Se é uma solução qualquer, ou seja, se é uma solução, então alfa menos beta igual a 0. Porque é uma solução. Agora, dessa expressão aqui, isso implica aqui que alfa, beta seja uma solução de 2x menos 2y igual a 0. Então, por quê? Eu vou colocar aqui uma estrela. Por que estrela é verdadeira? Por que estrela é verdadeira? Então, alfa menos beta igual a 0 implica que alfa beta seja uma solução da equação 2x menos 2y igual a 0. Então, digamos que, então vamos ver por que isso é verdade. Dizer que esse cara aqui é solução desse cara aqui implica, é o seguinte, equivale a falar o seguinte: se tu substitui x por alfa, te dá isto. E se substitui y por beta, te dá isto aqui. Eu tenho que provar que isso é zero, mas eu tenho que ver por quê. Então, coloco em evidência o 2 e faço alfa menos beta. Como alfa menos beta é zero, então 2 por 0, 0. Logo, alfa, beta, está nesse conjunto aqui. Agora, como esse par era qualquer uma das soluções de x menos y igual a 0, tu tem que isto aqui é verdade. Aqui, ó. A primeira inclusão, nós temos. Está incluído nesse conjunto aqui. Agora, eu vou te deixar de tarefa, né? Que tu prove a outra inclusão. Né? Tarefa, né? Agora tu vai provar o seguinte. Tu vai provar que esse conjunto aqui tu vai provar que agora ele está contido neste outro aqui. Tarefa. E isso provaria, né? O sea, 1 e 2 por 1 e 2 temos que x menos y igual a 0 e 2x menos 2y igual a 0 são equivalentes. Beleza? Então, temos um exemplo de
duas equações que são equivalentes. Mas acontece que 2x menos 2y igual a zero não é a única equação que resulta equivalente com x menos y. A afirmação o meio de x menos o meio de y igual a zero é menos x mais y igual a zero. Raiz de 2x menos raiz de 2y igual a zero. Kx menos ky igual a zero, com k um real diferente de zero. São todas equações equivalentes com x menos y igual a zero. Então, eu estou mostrando aí que não só há uma equação equivalente com x menos y igual a zero, não, há uma infinidade. De fato, essa última expressão aqui diz o seguinte: para qualquer k real, né, para qualquer k real, a equação kx menos ky igual a zero resulta equivalente com a equação dada x menos y igual a zero. Então, lembra que aqui na recta numérica, né, dos números reais, há uma infinidade de reais. Eu estou te falando é que por cada k, eu construo uma equação assim. E essa equação é equivalente, né, com a equação x menos y igual a zero. Equivalente no sentido de que essas equações têm o mesmo conjunto solução. Então, tem uma porrada de equações lineares que tem o mesmo conjunto solução que a equação x menos y igual a zero. A afirmação ou proposição dada alfa 1x mais alfa 2y igual a b igual a beta, né? Com alfa 1 diferente de zero ou alfa 2 diferente de zero, então, para todo k em R diferente de zero, esse símbolo aqui diz que tu pega k em um real, acontece que ele deve ser diferente de zero. O sea, esse símbolo aqui te diz o conjunto dos reais sem o zero. O sea, tira o zero desse conjunto. Para todo k real não nulo, a equação k alfa 1 x mais k alfa 2 y igual a k beta é equivalente com a equação estrela. Vamos chamar essa aqui a equação estrela. Com a equação estrela. Então, a proposição te está dando um método, né, para construir equações lineares equivalentes, né, a uma equação dada. É isso. Então, o teorema te dá uma máquina. Uma máquina. Não uma máquina para fazer cuscuz, não. Dado uma equação linear em duas variáveis, com pelo menos um dos coeficientes não nulo, o teorema te diz, para a proposição te diz, olha, tem um monte aí de equações lineares que também são equivalentes a la dada. Basta com que tu multipliques os coeficientes
e o termo constante da tua equação dada por um mesmo número real. Olha só. Aqui, alfa 1, alfa 2, beta, né? Alfa 1 e alfa 2 são os coeficientes, e beta é o termo constante da equação dada. Agora, basta com que tu multipliques alfa 1 por k, alfa 2 por k e beta por k, k sendo um número real distinto de zero, para que tu produzas equações equivalentes à dada. Beleza? Como que isso reflete no teu teorema? Como isto reflete? Não sei se essa palavra existe em português, me deixa nos comentários. Hein? No teorema? Se é que tu chegaste até aqui. Então vamos lá. Como que isso se reflete no teorema? Isso aqui y, isso aqui x, digamos que isso aqui é l. Então resulta que tu pode, aqui A1x mais A2y igual a B1. A1 diferente de zero ou A2 diferente de zero. Beleza? Mas resulta que o teorema, olha como existen equações equivalentes, resulta que L não é só o conjunto solução de uma equação dada, né? Porque se é solução se é conjunto solução de uma equação dada, também será conjunto solução de uma equação que seja equivalente a essa aqui. Então, de fato, L é conjunto solução de uma infinidade de equações que são equivalentes. Então, aqui, beleza? É isso que o teorema está falando. Olha só. O teorema está dizendo: tu tem um objeto geométrico. Esse objeto geométrico tu pode identificar com qualquer uma de uma infinidade de equações equivalentes. Tudo bem? Então, tu escolhe aquela equação que tu quiser, aquela que te faça feliz. É isso que o teorema está falando. Olha, tu tem um objeto geométrico aqui, objetos algébricos. Então, aqui tem álgebra, de novo. E aqui tu tem um objeto da geometria. Então, tu diz, L é o conjunto solução de pelo menos uma equação linear em duas variáveis com pelo menos um dos coeficientes não nulo. Mas acontece que, se tu acha essa equação tem uma infinidade de equações equivalentes e, portanto, resulta que L é o conjunto solução de uma pancada de equações lineares, porém todas elas são equivalentes. É isso que tu tem que ter cuidado. Qual é o cuidado que tu tem que ter? Por exemplo, que a pessoa às vezes fica confusa. Professor, eu errei. Não. Vamos lá. Às vezes não erra. Mas a pessoa fica confusa, não sabe se ele está bem. O sea, se ele fez uma coisa e ele está correto. Digamos que esse aqui é um, né? Digamos que esse aqui é um. Então, tu tem uma linha, né, que passa, digamos L. Então, L, uma linha euclidiana, passa por dois pontos distintos. Vamos colocar isso aqui bem, né? Porque pode ficar confuso aqui. 0, 0, né? Passa por 0, 0 e por 1, 1. Então, por esses dois pontos, passa uma única linha. Digamos que essa linha é L. Essa L, tu pode enxergar ela, né? Pode identificar essa L. Eu irei usar vamos usar esse símbolo aí, para dizer que esse objeto, né? A esse objeto está atrelado um objeto algébrico. Isto é, são coisas indistinguíveis. Então, tu pode estar na geometria, mas tu pode dar um pulo na álgebra e vice-versa. Então, resulta, né? Pode ser provado, né? E nós iremos provar isso lá na frente, né? Que L é o conjunto de solução de x menos y igual a zero.
Então, essa seria aqui uma equação. Mas aí, Roberto, né? Digamos, estou colocando um nome genérico, Roberto. Se houver um Roberto aí, me desculpe. Aí Roberto acha que não é x menos y igual a zero, sino que L é o conjunto solução dessa aqui. Aí Roberto acha esta aqui. Mas Miguel achou esta aqui. E aí eles dizem, não, mas algum dos dois está certo ou ambos estão errados. Não. Nesse caso, os dois estão certos. Por quê? Porque se tu prova de alguma forma que esta equação aqui, o conjunto solução dessa equação mora aqui e que todo ponto dele também é solução dessa equação, como esta aqui é equivalente com essa aqui, então ele é o conjunto solução também de ambas equações. Agora, Rufino achou esta aqui. E ele disse, não, mas eu achei foi esta aqui. Então eu vou brincar com essa. Dá para brincar com essa? Dá. Ou seja, ele se identifica com a primeira equação, ou com a segunda, ou com a terceira. Isto é, tu pode usar qualquer uma dessas três equações para representar ele de forma algébrica. Beleza? Aí é que está o complique, né? De entender os teoremas que aparecem em matemática. Não é só, não, que não quero provar, que tal. Não, tudo bem, se não sabe provar, pelo menos entenda o que o teorema está falando. E isso requer um pouquinho de tempo e paciência. Mas não só ele é o conjunto solução da equação 1, 2 e 3, não. De uma infinidade, de uma pancada de equações. Aquelas da forma com K, um real diferente de zero. Beleza? Então não se assuste quando Miguel e Julián e você têm resultados diferentes. Ou seja, nota que a equação 1, a equação 2 e a equação 3 são três equações distintas. Por quê? Porque, por exemplo, o coeficiente de x aqui é diferente desta aqui. Esta aqui, a equação 2, é distinta da equação 3, por quê? Porque 1/2 e 2 são distintos. Entendeu? Então, eu vou trabalhar com essa aqui, Miguel trabalha com essa aqui e Rufino trabalha com essa aqui. Beleza. Ele pode ser representada pelo primeiro objeto, ou pelo segundo objeto, ou pelo terceiro objeto. Então, eu não sei se você viu nos livros quando falam, seja x menos y a recta. Pronto. Para eles, né? X menos y é a representação algébrica de uma recta. Qual recta? É essa aqui. Agora também é. Agora o outro, tu tem que ter cuidado, olha assim. A recta x menos y igual a zero. Somente essa. Somente essa aqui. A recta 2x menos 2y igual a zero. Somente essa. A recta 1/2x menos 1/2y igual a zero. É essa recta aqui. Então, quando eles falam assim, é porque eles já estão identificando o objeto algébrico com o objeto geométrico. São as mesmas coisas, embora eles morem em mundos diferentes. Mas tu consegue, né, ir lá na álgebra e dizer, não, como são as mesmas coisas, eu vou ficar aqui, vou trabalhar aqui, e vice-versa. Entendeu? Ok. Mas então, mesmo que eu não prove formalmente né, o teorema 1, eu quero dar as ideias de como ele se provaria. Por quê? Porque nessas ideias aparecem conceitos. Como, por exemplo, então, como provar o, o teorema desta aula.
Então, como provar o teorema desta aula? Então, eu não sei se tu lembra, né? Vamos ler aqui. Esse desenho aqui. Eu acho que esse desenho é interessante. Eu gostei desse desenho. Então, olha só. Aqui parece meio confuso, né? Aparece um monte de coisas, né? Setas, aparece uma coisa em amarelo, aparece isto aqui, aparece isto aqui, aparece isto aqui. Não, vamos nos concentrar, por exemplo. Então, vamos lá. Tu tem dois pontos A e B. Eles estão no mesmo plano. Não, aqui, ó, quando aritmetiza aqui e tal. Quadriculado. Eu vou tirar isso aí, tá? Então, por esses dois pontos, A e B, como são distintos, passam uma única linha. Beleza? Aí passa uma única linha. Digamos que essa linha é a linha preta, né? E essa linha vou chamar de L. Pronto, eu chamei de L. Ok. Então, o teorema está falando que L é o conjunto solução de alguma equação linear, né? Com pelo menos um coeficiente não nulo. Isso está falado aqui. Beleza? Existem três números reais, dois dos quais têm essa propriedade. Esses dois que tiverem essa propriedade, né? Tu pegas como os coeficientes de duas variáveis, x e y. Aqui. E aquele outro, dos três, né? Tu pega como termo constante. Então, essa L aqui é o conjunto solução de uma equação desse tipo. O que significa isso? Que todo ponto dele, digamos x0, y0, né? Um ponto aqui, é solução dessa equação. E vice-versa. Toda solução dessa equação mora em ele. O sea, morar significa estar en él. ¿Beleza? Ok. Então, essa é uma primeira versão, né, de uma linha. Uma linha euclidiana tu pode enxergar como sendo o conjunto solução de uma equação linear. Mas também uma linha, né, esse é o barato que nós iremos usar, pode se enxergar como sendo a mediatriz de dois pontos distintos do plano cartesiano. Então, vamos, como que tu faz isso? Então, digamos que tu pega aqui, que un punto que no esteja en él. Entonces, él escoge cualquier punto del plano que no esteja en él. Digamos que ese segmento que tú estás viendo ahí, ¿no? Él se llama a distancia de que a L. ¿Y cuál es a propiedad de ese segmento aquí? Olha, ese segmento ahí tiene la siguiente propiedad. Tú vas a pegar un punto aquí en L, cualquier punto. Digamos, ese puntinho aquí. Ese, ¿no? Tú estás viendo ahí. Yo voy a ligar ese puntinho ese con qué? Beleza? Eu vou tirar essa etiqueta aí. Olha aqui, GeoGebra, ela me consegue mostrar esses numerinhos. Depois nós iremos calcular esses carinhas aí. Aqui valor. Valor, e eu consigo aqui valor. Em certas unidades aqui, valor também. Só para explicar. Então, esse segmento aqui, né, está medindo, né, 1,71. E agora, esse segmento aqui, DS, para que mide 5? Se eu começo a movimentar esse, olha só, parece que vai diminuindo, mas nunca é menor que isso aqui, salvo que esse pontinho coincida com esse pontinho preto. Então, qual é a propriedade desse segmento aqui? Ele é o menor segmento de reta, né? Quando se compara, né, com o segmento que liga aqui com qualquer outro ponto da linha reta. Salvo que o ponto que tu ligues seja esse ponto pretinho, né? Nesse caso, por exemplo, esse aqui. Tem um ponto dessa linha. Agora eu vou ligar T com Q. Beleza? Vou tirar essa etiqueta aí, desse propriedades, né? Valor. Vamos lá. Esse aqui 1,71 e esse aqui 1,9. Então, olha só. Esse ponto está na linha
a distância desse ponto para Q está medindo 1,9, ainda é maior que esse cara aqui. Só que são iguais se T coincide com o pretinho. Pá! Aí, nesse caso, sim. Mas qualquer outro ponto da linha, se tu ligas qualquer outro ponto diferente desse, com que? O segmento de recta que liga esses pontos nunca superará esse cara aqui. De fato, nunca é menor, digamos, nunca é menor, sempre o supera. Só não supera ele quando esse pontinho, né, que tu escolher, pá, coincide com esse pretinho aqui. Esse pretinho aqui, esse pontinho pretinho, é o quê? É o quê? Olha só. Por P, eu vou desenhar uma recta que seja perpendicular à linha L. Então, esse pontinho aí é a intersecção entre a linha perpendicular a L, que passa por Q. Né? Esse pontinho, então, é o P da perpendicular do segmento de recta de Q à linha. Então, esse é o P da perpendicular. Eu acho que se diz assim, o P da perpendicular, que de Q sai até encontrar a linha L. Então, esse pontinho aqui, se diz em matemática que é o menor, que é o ponto dele, que é mais próximo de Q. Esse pontinho aqui é o ponto dele, que é mais próximo de Q. E esse segmento aqui se chama a distância de Q a L. Agora, qual é que é o negócio para enxergar ele com uma mediatriz? Então, resulta que sobre essa linha recta aqui, que passa por Q, e encontra ele nesse ponto aqui, num ângulo de 90 graus, né? Precisamos encontrar um ponto cuja distância, vamos aqui, cuja distância a esse pontinho preto coincida, então vamos lá, configurações, valor, com a distância de que a linha. Eu vou tirar a linha já não quero ver ela. Então, será que existe um pontinho? Vou movimentar, de tal forma que ele também tenha distância igual a 1,71 a linha, aqui, ó. Então, um segmento de recta que liga esse pontinho com o ponto preto também mide 1,71. E, portanto, nesse caso, pá, eu encontro o que eu queria. Agora, ele é a mediatriz desses dois pontos. Né? Esses dois pontos depois receberão um nome, né? Esse U é o ponto simétrico de Q com respeito à linha e, de fato, Q também se chama o ponto simétrico desse ponto com respeito à linha. Então, nós provamos que qualquer um dos pontos que se escolhe na linha, ele é equidistante desse cara aqui e desse cara aqui. Ou seja, vou colocar valor para que tu veja que isso de fato é verdade. Então, olha só, eu vou colocar uma cicatriz aí, estilo, aqui e também aqui. Então, olha só. Pare. Esse ponto equidista desse cara aqui, e, portanto, ele se enxerga com uma mediatriz. Então, para ele ser enxergada com uma mediatriz, basta fixar um ponto que não esteja nele e procurar na linha que passa por Q e cruza ele num ângulo de 90 graus, um ponto que também tenha essa mesma distância. Então, de fato, esse pontinho preto será o ponto meio desses pontos aqui e, portanto, se prova, né, que essa L é uma mediatriz, de fato é a mediatriz associada a esses dois pontos. E essa será a clave, né, para provar o teorema 1. Por quê? Porque numa dessas aulas eu provei que
toda curva mediatriz associada a 2 pontos, que vimos que é uma linha, toda mediatriz é o conjunto solução de uma equação linear e vice-versa. Aquela equação linear que provamos numa dessas aulas, que eu não lembro, tem solução, ou seja, toda solução daquela equação linear cai na linha mediatriz, né? Então, é essa a clave, né, para provar o tal teorema. Então, vou deixar por aí e então, daqui a pouco, né, formalizo essas ideias, né, que foram colocadas nesse último grafo, né, de GeoGebra, nessa imagem de GeoGebra. Muito obrigado.